Professor, esse negócio de entrar três no poder e depois derrubar e ficar só um aconteceu com Júlio César também, não foi? Então, e você sabe que quando Napoleão foi, quando ele resolveu ser cônsul, aliás, quando ele resolveu ser imperador, a ideia dele era justamente essa, né? Ele botou ordem na França, resolveu praticamente todos os problemas internos e externos da França, negociou a paz com a Inglaterra, resolveu o problema econômico. Então, nesse momento, isso era 1803 para 1804, ele começa a pensar assim: poxa vida, eu sou um cara, né? Eu sou incrível. Eu não vou me contentar em ser cônsul. Vocês sabem que você falou agora em Júlio César, muito bem lembrado. Napoleão ele era um grande conhecedor de história. Ele gostava muito de história e de matemática. Olha que cara maluco, gostar de história e de matemática, só doido mesmo, né? E ele conhecia na palma da mão a história dos grandes heróis de Roma, da França. Ele era um grande admirador de Júlio César. Inclusive, ele é comparado, em termos de estratégia, a Júlio César, Alexandre Magno, como grandes estrategistas militares. Então é aí o momento que ele fala assim: pô, cônsul, né? Cônsul, nem César quis ser cônsul, ninguém quis ser cônsul. Otávio não quis ser cônsul lá em Roma. E aí então é que ele tem a ideia de ser imperador. E para ser imperador, é importante lembrar, ele faz um plebiscito. Então, assim, ele quis a opinião pública, porque ele sabia que ele ia ser aclamado. Um plebiscito é uma consulta à opinião pública, né? Então ele pergunta lá no plebiscito se o povo francês o queria como imperador. E a galera, ui, claro que iam querer, né? Então ele teve 76% de votos a favor dele. A imensa maioria dos franceses o quis como imperador. Então foi através de isso dava muito mais força para ele, porque não foi um golpe, ele não chegou imperador com um golpe, mas através de um plebiscito, ou seja, legalmente, aproveitando-se evidentemente da sua popularidade. Bom, e aqui nós temos então a expansão. Nessa altura, aí o Napoleão começa a botar o pé na jaca, porque a França poderia ter prosperado muito mais sem essa ambição de querer ser dono do mundo. Acho que mais uma vez ele incorporou Júlio César, Otávio, aqui, os imperadores de Roma. Então a França estava pacificada internamente. A grande inimiga da França era a Áustria. Com a Áustria não teve acordo de paz. Teve que enfrentar a Áustria mesmo. Teve uma batalha onde ele praticamente dominou a Áustria, chamada Batalha de Marengue. Chegou lá na Áustria, invadiu a Áustria, dominou a Áustria e tal, e disse assim: é o seguinte, se vocês continuarem atacando a França, nós vamos destruir Viena, beleza? Os austríacos não gostaram muito, mas tiveram que engolir, porque não tinha como lutar contra Napoleão naquela altura. Contra a Inglaterra, ele fez o acordo lá da Paz de Amiens. Então poderia ter parado por aí, mas não, né? Napoleão sempre com aquela vontade de conquistar o mundo, certo? E aí então vai acontecer um ataque à Inglaterra. Porque a Inglaterra era o grande adversário econômico da França. E assim, vocês sabem que a Inglaterra é o país que tinha a marinha de guerra mais famosa, né? Assim, em termos de batalhas navais, ninguém ganhava da Inglaterra. E Napoleão, embora fosse um gênio militar, ele era um gênio militar de terra, ele não era um grande almirante. E aí, durante um tempo, durante mais de um ano, ele vai construir uma grande frota francesa. A frota, nessa famosa batalha de Trafalgar, era maior a frota, o número de soldados, o número de canhões, enfim, que haviam nos navios, era muito maior da França do que da Inglaterra. Então a questão não era o tamanho do poder militar aí no caso. A questão aí era a estratégia, era o que a Inglaterra sabia fazer de melhor, era a batalha naval. Né? Eu tenho até os números aqui, só para vocês terem uma ideia. Navios, 60 navios, 60 navios ingleses contra 74 navios franceses. Isso entre grandes navios, cruzadores e pequenas embarcações. A Inglaterra teve 1.666 mortos, entre mortos, afogados e tal. E a França, 13 mil baixas. Então, assim, a diferença, percebe-se, havia uma força maior da Inglaterra e uma força e um poder, digamos, de luta, muito, embora a força maior fosse em números, né, a força numérica fosse maior da França, a Inglaterra tinha mais talento para a luta no mar. Né? Então essa é a famosa Batalha de Trafalgar. Uma das primeiras batalhas que o Napoleão perde. É uma batalha não muito conhecida do público em geral, porque geralmente se pensa que Napoleão vai perder apenas em Waterloo, ou na Rússia, né, da Batalha da Rússia, que foi anterior. Mas, na verdade, Napoleão já havia perdido também algumas batalhas, essa é uma das mais
importantes. Então, Napoleão reforça a sua marinha de guerra para enfrentar a Inglaterra. Só que tem um detalhe. A Inglaterra tinha esse cara aqui, ó, Lord Nelson. Lord Nelson era um gênio da guerra marítima. Dá até para dizer, sem exagero, que Lord Nelson era para os ingleses o que Napoleão era para os franceses. Ele era querido, era adorado pelos ingleses. Então, Lord Nelson, nessa guerra, ele vai impor uma derrota muito dura aos franceses. Os franceses chegaram a pensar em, como eles tinham mais navios, chegaram a pensar em estratégias, né, de cercar a tropa, a esquadra inglesa, fazendo um circo. Aí o Lord Nelson teve uma ideia de fazer, com as suas embarcações, fazer tipo uma seta, formar uma formação de, imagina um ângulo agudo, seria mais ou menos isso, cortando esse círculo no meio. E dentro do círculo, os navios do Lord Nelson começam a dar voltas, atirando de todos os lados. Então, assim, o pessoal do Napoleão inventou uma espécie de catapulta que lançava com uma corda muito grande uma espécie de âncora que eles jogavam nos navios ingleses e para tentar puxar esses navios, através de uma grande rodana, para encostar, para fazer uma batalha corpo a corpo, que era ali que Napoleão manjava. Mas acabou não dando muito certo. Então, Lord Nelson vence essa batalha, dá uma aula de batalha naval nos franceses, só que o próprio Lord Nelson é morto em batalha. Então, esse foi o saldo negativo, digamos, para os ingleses. Então, está lá o Lord Nelson, a batalha praticamente ganha, ele pega lá uma luneta, vai lá no convés e está lá observando o resultado, né? Muitos navios queimando, aquela coisa toda. E aí, lá no navio dos franceses, tem lá um anônimo, lá um soldado anônimo. Anônimo para a história. Cá entre nós eu sei quem era, chamava-se Olivier. Olivier, olhando lá, viu aquele sujeito com a luneta na mão e falou assim, cara, aquele é Lord Nelson. Lord Nelson está dando mole ali. Olhou ali do lado, tinha a arma daquela época, uma espécie de bacamarte, e ele pega então aquela espingarda enorme, tinha a boca desse tamanho, estava carregada, mirou e falou assim, agora eu vou entrar para a história. E deu um tiro, acertou Lord Nelson. O tiro acertou, entrou no ombro, atravessou, arrebentou com a coluna dele, e ele ficou agonizando ali no navio por vários, acho 2 ou 3 dias, até que finalmente ele morreu. Então, esse aqui é o Lord Nelson, figura muito famosa na história da Inglaterra. Como eu disse, ele era para os ingleses o que Napoleão era para os franceses. Ele era caolho, embora que, acho que ele mandou fazer um Photoshop na pintura dele. Ele não aparece como caolho aqui, mas ele era caolho. E esse aqui é um mapa da Batalha de Trafalgar. Okay? Onde os franceses tomaram uma surra dos ingleses de verdade. E o Lord Nelson, capitão Horatio Nelson, ele era o nome dele. Ele era um duque, na verdade, um visconde, era um nobre. Né? Aqui a imagem, a cena dele ferido, né? Como vocês podem ver aqui, né? Ele ferido aqui no convés do navio. Também foi uma coisa... Enfim, isso é um fato que deu muita repercussão e que deixou os ingleses muito bravos com os franceses porque mataram o seu grande almirante. Isso aqui é a estátua dele, ó, no Trafalgar Square. Até criaram uma praça lá em Londres com o nome da batalha e essa grande estátua do Lord Nelson. A história está vivíssima lá ainda. Bom, vamos falar então, vamos dar sequência às guerras, porque ainda tem bastante coisa aqui. 1806 forma-se a terceira coligação contra a França. Essas coligações, elas vão até 7, para vocês terem uma ideia. Serão 7 coligações. Então aqui nós teremos Rússia, Áustria, Prússia, que é o antigo nome da Alemanha, pode-se dizer assim, Dinamarca, mais a Inglaterra e França. Aliás, mais a Inglaterra contra a França. Então essa é a coligação, chamada terceira coligação. Napoleão prepara a defesa do território francês, espalhando seus exércitos em pontos estratégicos. Aqui a situação do Napoleão era complicada, porque eram vários países atacando de vários lados. Eu não sei se vai ser possível mostrar isso aqui, porque essa é uma batalha muito interessante, chamada Batalha de Austerlitz. Eu até antecipei um pouquinho na nossa aula passada, falando com o Guilherme, né? Essa é aquela famosa batalha onde Napoleão fez com que os russos atravessassem o lago congelado. Eu vou tentar mostrar aqui num desenho para vocês, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. Deixa eu tentar colocar aqui embaixo. Vai ficar pequenininha aí no quadro de vocês, mas eu acho que vai depois não vai dar. Vocês estão vendo aí o meu mapinha que eu desenhei aqui ou não? Tá dando para ver? Alguém responde para mim. Sim, tá dando para ver. Tá dando para ver, né? Então, olha só. Aqui a França, certo? Aqui a Inglaterra. Aqui que seria a Prússia, né, a Alemanha, porque eram pequenos reinos. Aqui a Áustria e aqui a Rússia. Então esses eram os grandes inimigos da França.
A Inglaterra normalmente atacava por aqui, pelo Canal da Mancha, como ela sempre fazia, e dominava toda essa região aqui, porque ela dominava os mares com a sua marinha. Desse lado tinha a Alemanha, a Áustria e a Rússia. Então o que faz o Napoleão? Ele seleciona, ele forma 10 grandes batalhões e distribui esses batalhões aqui em pontos estratégicos, nas fronteiras da França. Né? Então, para evitar que os exércitos inimigos entrassem aqui. E protegeu as fronteiras. E ele próprio parte para o ataque, em direção à Áustria. A Áustria havia combinado com a Rússia de se juntarem para se defender, ou pelo menos até a primeira intenção era atacar os franceses. Mas os franceses atacaram primeiro. Napoleão marchou primeiro em direção à Áustria. E está lá na frente do seu cavalo e tal, um exército enorme, e de repente os austríacos percebem que Napoleão está chegando com seus exércitos. E os russos não chegavam. Eles haviam combinado com os russos, né? A Rússia desse lado aqui. Aqui tinha outros pequenos reinos entre Áustria e Rússia, né? Eu fiz um mapinha simplificado aqui. E nada da Rússia chegar. E aí os austríacos fogem aqui em direção à Rússia, o exército austríaco. Napoleão atravessa boa parte da Áustria e chegam aqui num ponto da Áustria, né, que eu ampliei aqui para vocês entenderem. E aí que eles vão encontrar os russos vindo, mas os russos estavam demorando muito. Aí o comandante austríaco, poxa, mas nós não combinamos de estar aqui na quinta-feira, da gente se encontrar na quinta-feira. Aí os russos, pois é, mas a quinta-feira é amanhã. Não, hoje já é sexta. E essa confusão toda por quê? Porque os russos, nessa época, eles usavam ainda o velho calendário juliano, enquanto que o resto da Europa já usava o calendário gregoriano. Eu estou chacoalhando muito a câmera aqui. Eles já usavam o calendário gregoriano, então havia uma diferença de dias aí. Então esse acordo que eles tinham feito acabou não dando muito certo por causa disso, entenderam? Olha só, eles estavam nesse ponto aqui, mais ou menos, leste da Áustria. Eu ampliei aqui, só para vocês... Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Está dando para ver esse desenho que eu fiz aqui? Olha aqui. Então, Napoleão, ele montou um acampamento aqui. Então, ele botou um exército dele aqui. Ele tinha, além do exército principal, além do batalhão principal, ele tinha três batalhões que eram batalhões móveis. Essa é uma das grandes estratégias dele. E esses batalhões móveis, eles ficavam à distância segura, onde eles não podiam ser atingidos, caso houvesse um combate direto aqui. E quando era necessário, então, esse batalhão atacava pela retaguarda. Esses batalhões móveis, digamos, né? Aqui é uma região, nessa época do ano, que havia muita névoa, muita neblina, muitas brumas. Então, esses 3 batalhões móveis, eles rastejaram por mais de 3 quilômetros e se colocaram aqui numa posição estratégica. Aqui Napoleão monta um acampamento com muitas tendas. E olha o detalhe do gênio. Dentro das tendas, ele escondeu canhões. Aqui dentro das tendas tinha canhões. Aí, nessa altura, o que ele faz? Ele leva o exército principal dele aqui para o alto da colina, para ficar melhor posicionado. Então, a estratégia militar é essa. Onde vai ser? Nessa época, embora já existisse, né, os mosquetes, que eram as grandes armas, os arcabuzes, enfim, acontecia muito a chamada batalha corpo a corpo, embora já existisse a pólvora. Por quê? Porque não havia ainda rifles de repetição. O sujeito dava um tiro, então levava um tempo até fazer uma nova carga. É por isso que tinha aquela lança na ponta do mosquete, né, amarrada na ponta, chama-se baioneta. Então você dava um tiro e aí você partia para a luta com baioneta, com espada, enfim. Então eram muitas lutas corpo a corpo. Nessa altura os austríacos estavam aqui e os russos estavam aqui. E nada de começar as batalhas. Posicionados, os generais estudando o terreno, tal, como é que vai ser, como é que não vai ser. De repente, olha o gênio Napoleão. Ele começa a fazer umas gracinhas para confundir o exército, aqui o exército austríaco e aqui o exército russo, aguardando o início das batalhas. Ele começa então a dar umas ordens aleatórias aos soldados que ninguém entendia, só ele e os soldados dele. Então o que ele faz? Aqui ele ordena que os soldados retirar. Os soldados marcham para trás, em direção aqui a essa parte mais baixa. Depois, direita, vou ver, os soldados começam a marchar para a direita. Esquerda, vou ver. E aqui os austríacos não entendiam nada. Então o que eles fazem? Aí o Napoleão volta com seu exército aqui. Ninguém entendendo nada por enquanto. Vocês já vão ver onde está o gênio. Aí quando o Napoleão sai daqui, os austríacos ocupam o alto da colina, que era o ponto estratégico. Quando o exército austríaco se instala aqui, o que faz Napoleão? Ele começa a desmontar as tendas. Eram centenas de tendas com canhões dentro.
E os austríacos, vendo os franceses desmontando as tendas, o que ele imagina? O que o general imagina? Eles vão fugir, porque nós ocupamos o melhor espaço. Só que quando eles desmontam as tendas, o que tem lá dentro? Os canhões. E aí começa a batalha. Aqui a coisa. Inclusive, muitos desses soldados do Napoleão vão ser sacrificados nessa batalha. Aliás, esse é um ponto, digamos, negativo do Napoleão, né? Para vencer uma batalha, ele não pensava duas vezes em sacrificar soldados. E aqui então começa uma batalha. Enquanto isso, aí subiu os austríacos e subiram os russos. Esse batalhão, que estava secretamente posicionado aqui, vai subir e vai cortar essa formação russa e austríaca no meio, atirando para os dois lados. Então vai provocar a fuga dos russos, não tinha jeito. Só que eram 3 batalhões. Um dos batalhões fechou a retirada. Para cá os russos não podiam fugir, tinha um exército aqui dos franceses. Para cá também não, porque tinha um batalhão aqui. Então eles praticamente forçam os russos a fugir através desse lago. O lago estava congelado, não tinha nenhum problema em atravessá-lo, eles sempre faziam isso. E aí está um batalhão, 20 mil russos atravessando aqui o lago congelado. Quando eles estavam lá no meio do lago, o que faz o Napoleão? Com esses canhões daqui, ele começa a disparar sobre o lago. 5, 6 tiros em cima do lago, as bolas de canhão, o lago congelado começa. Que aí você já sabe o que vai acontecer, né? E dá um monte de soldado com seus cavalos e canhões que eles carregavam afundando no lago congelado. Resultado, vitória espetacular dos franceses aqui nessa batalha. Uma das batalhas mais celebradas pelos franceses é essa famosa batalha contra a Áustria e contra a França. É a chamada Batalha de Austerlitz. Eu fiz esse desenho porque teve uma aluna que no final da aula passada ela disse: professor, por que você não explica um pouco dessa estratégia do Napoleão, né, e tal? Então era mais ou menos isso. Ele era realmente um grande estrategista, né? Por isso que é considerado um gênio militar. Vitória brilhante de Napoleão, mostrando todo o seu talento, né, toda a sua capacidade militar. Mas as coisas não vão parar por aí, vocês sabem disso. Esse que é a chamada Coluna de Place Vendôme, que também fica em Paris, e foi construída com todo o metal, com ferro e tal, dos canhões que eles capturaram lá na Batalha de Austerlitz. Canhões austríacos, canhões russos, eles fizeram esse monumento aí em homenagem a essas batalhas. Mas você ir à Europa e ver esses monumentos e conhecer a história por trás deles é fantástico. Aqui, esse quadro aqui representa a travessia dos russos no lago congelado. Acho que dá para ver mais ou menos aí o desespero, né, dos cavalos afundando. O quadro, a pintura não tem boa resolução, porque eu só achei um tamanho muito pequeno da imagem, não é uma imagem comum que você joga lá, né, no Google Imagens, né, é difícil de encontrar, inclusive. Tá? Mas acho que dá para ter uma ideia. E aqui em cima, como vocês podem ver, aqui onde tem essa fumaça aqui é onde está a tropa do Napoleão disparando, a fumaça dos canhões, né, ele disparando sobre o lago. E aí, quando chega em Paris, então Napoleão manda construir o Arco de Triunfo. O Arco do Triunfo também é uma tradição dos romanos, do antigo Império Romano, né, de Júlio César, de Otávio, Marco Antônio. Então, sempre que os generais romanos tinham uma grande vitória contra seus inimigos externos, eles mandavam construir um Arco de Triunfo em homenagem àquela batalha que eles haviam ganho. Só que isso não dá para comparar o Arco de Triunfo do Napoleão com os dos romanos, porque eram pequenas estruturas. Isso aqui é uma coisa gigantesca, dá para ver pelo tamanho das pessoas aqui. O Arco de Triunfo é para que aqui é aberto, né? Aqui é uma passagem onde estou com a seta aqui. Ó. É uma passagem, então o general entraria triunfalmente, né? Com seu belo cavalo branco e tal, passando por aqui. Então tem muito simbolismo isso aqui. Do outro lado aqui está a famosa Avenida Champs-Élysées. Né? Ela começa aqui, onde lá no fundo aparece a Torre Eiffel, não aparece aqui na imagem, mas enfim. Cada quadro desse daqui, olha, caprichosamente colocado aqui, representa uma vitória do Napoleão, uma batalha que ele venceu. São vários quadros, mais de 15 quadros aqui. Do outro lado dessa coluna, eu já vi esse monumento numa pintura 3D. E eu até ia colocar aqui para vocês, mas com a internet não ia funcionar bem, porque ele exige muita internet e na transmissão ia travar. Mas desse lado aqui, tem uma imagem do próprio, atrás dessa coluna, tem uma imagem do próprio Napoleão, ele olhando assim para o horizonte e tal, um semblante sério. Ajoelhada de um lado dele tem uma mulher, a coroa da mulher tem uma espécie de castelo, do outro lado, também em posição quase que ajoelhada, tem uma outra mulher, e na coroa dela tem uma cruz. Ambas ajoelhadas de frente de Napoleão. E o que significa? A mulher com o castelo na cabeça significa nobreza.
e a mulher com a cruz, né, na coroa significa igreja. Ambos dominados por Napoleão. Ele queria mostrar o poder que ele tinha sobre a igreja e sobre a nobreza. Também tem um simbolismo muito grande o Arco de Triunfo, além de ser uma obra arquitetônica maravilhosa. Guerras napoleônicas, vamos ver aqui mais uma vez França contra Inglaterra. A Inglaterra era a pedra do sapato do Napoleão, porque muito além de uma disputa ideológica, que praticamente não havia uma disputa econômica entre eles. A França temia o crescimento aliás, a Inglaterra temia o crescimento da França que lhe viesse a fazer concorrência futuramente. Ok? Então, olha só, após as vitórias na Áustria, ainda restava derrotar a Inglaterra. A Inglaterra não participou da Batalha de Austerlitz. Em 1806, Napoleão tem uma ideia incrível. Diz assim, qual é o grande poder da Inglaterra? É o comércio marítimo. A Inglaterra dominava praticamente o comércio com todas as nações europeias, além das colônias aqui da América nessa época. Então ele vai decretar, no ano de 1806, um bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Ele vai tentar, através desse... Ele vai chegar assim nos países europeus, Portugal, Espanha, Itália, Áustria, e vai dizer assim, olha, ninguém vai fazer comércio com a Inglaterra. Vocês estão todos proibidos de fazer comércio. Vocês vão dizer assim, mas Napoleão podia fazer isso, professor? Ora, nessa altura, Napoleão era o cara mais temido do mundo. Aí, se algum país diz assim, eu não vou, bom, você não vai, nós vamos descer a porrada. Então, todo mundo acabava aceitando isso, com medo do Napoleão. Qual a ideia dele? Em decretar o bloqueio continental. Vocês estão vendo que a Inglaterra é uma ilha. Então, o continente está bloqueado, a Inglaterra está bloqueada para o continente. Esse é o tal famoso bloqueio continental. A intenção do Napoleão era enfraquecer comercialmente a Inglaterra, minando essas rotas comerciais, e a França pretendia ocupar esse espaço que a Inglaterra iria deixar. Então isso foi em 1806. Praticamente todos os países obedeceram o bloqueio continental, menos Portugal. Aqui Portugal. Pequenininho Portugal, que nessa altura dominava o Brasil como colônia. Começo do século XIX, já havia, inclusive, aqui no Brasil, algumas ideias de independência, o iluminismo já tinha andado por aqui, os baianos já tinham feito uma conspiração contra Portugal, depois, antes um pouco os mineiros, né, na famosa Conjuração Mineira, enfim, as ideias de independência estavam por aqui. Mas Portugal ainda mandava no Brasil. Nessa época, Portugal era governado por uma rainha chamada Dona Maria I. Aqui a dinastia era Bragança, aliás, foi a última dinastia de Portugal, foi a dinastia de Bragança. Depois eles proclamaram a República. Depois de 1830 e tanto, eles proclamaram a República. Então, Dona Maria I, ela não governava de fato, porque ela era meio maluca. Dessas de jogar, ela só não jogava pedra em avião, porque não tinha avião naquela época, né? Jogava pedra na lua. Então, quem governava de fato era o filho, herdeiro do trono, o príncipe Dom João, que futuramente vai ser chamado de Dom João VI. Okay? Ele não era Dom João VI ainda. É só depois da morte da mãe dele, em 1815, 1816, que ele se torna Dom João VI. Por que Portugal, um país minúsculo, seria um ratinho diante do leão, do Napoleão? Por que ele desobedece ao bloqueio? Porque Portugal era muito dependente da Inglaterra. Portugal praticamente não tinha indústria. Tirando ali o vinho e o azeite, que era a base da indústria portuguesa, praticamente tudo mais, né, ferramentas, armas, munições, tecidos, eles compravam dos ingleses. Inclusive fizeram um acordo em 1711, chamado Tratado de Methuen, que é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Então a Inglaterra comprava vinhos de Portugal e Portugal comprava tecidos da Inglaterra sem nenhum tipo de imposto, como se fosse livre mercado. O que deu uma vantagem muito grande para os ingleses, né? Porque, primeiro, que os ingleses tomavam pouco vinho, e segundo, que roupa todo mundo tem que usar, né? Então foi um grande negócio para a Inglaterra. E Portugal, os produtos que Portugal vendia aqui para o Brasil, para a colônia, não era basicamente eles que fabricavam. Eles compravam da Inglaterra e depois revendia para a colônia a preços altos. O Brasil não podia comprar direto da Inglaterra porque havia um monopólio, né? Os brasileiros, os colonos aqui não podiam comprar direto da Inglaterra. Havia um monopólio de Portugal. Então, quando Napoleão decreta o bloqueio, D. João se viu numa sinuca de bico. Ele se vê ali no mato sem cachorro. O que fazer? Se ele obedece o bloqueio continental, Portugal fica sem praticamente produtos industrializados. Se ele não obedece, ele corre o risco de Portugal ser invadido pela França. Eu acho uma coisa curiosa que, às vezes, os alunos falam assim, se eu fosse Júlio César, eu não ia para o Senado. Lembram da aula de história do ano passado sobre Roma? Que Júlio César foi assassinado no Senado? Se eu fosse Júlio César, eu não iria ao Senado. Ou se eu fosse Napoleão, eu não teria ido para a Rússia.
Agora, ninguém fala, e se eu fosse Dom João, o que eu teria feito, né? Porque realmente a situação de Dom João era complicada. Então, ele manda cartas a Napoleão dizendo que vai obedecer, vai cumprir o bloqueio, ao mesmo tempo em que secretamente ele continua a fazer negócio com a Inglaterra, como se fosse contrabando. E Napoleão sabe disso. A questão assim é que o comércio com Portugal era pequeno, não ia fazer muita diferença. Mas o medo de Napoleão é que, se Portugal desobedece o bloqueio, isso pode incentivar outros países a desobedecer também. Então ele diz assim, nós temos que ir lá e dar uma resposta aos portugueses. Vamos invadir Portugal. Ora, para a França invadir Portugal seria muito fácil, só tem um problema. Teriam que ir por terra, porque aqui a Inglaterra dominava, no mar a Inglaterra dominava. Teria que fazer uma outra batalha contra os ingleses, não ia ser bom. Então o que os franceses pensam? Eles vão invadir Portugal por terra, para isso eles teriam que passar pelo território da Espanha. Vocês estão vendo aqui, né? A Espanha era governada por um rei chamado Fernando VII. Fernando VII não gostava muito dos portugueses, eles nunca tiveram muito boas relações, havia uma disputa muito forte, né, pelo comércio das colônias e tal. Então Napoleão chama lá o Fernando VII, "Hi, Fernando, vamos aqui ter uma conversa, tá? Vou falar com você em castelhano, ok? E aí, o que pensa de nós outros de invadir Portugal?" Aí o Fernando VII diz assim, beleza, vamos lá, já é. Vamos invadir Portugal. Eles vão fazer um acordo, é conhecido como Tratado de Fontainebleau. É o primeiro Tratado de Fontainebleau. Isso foi em 1807. Então a ideia era assim, o rei da Espanha se une a Napoleão, eles invadem Portugal e dividem Portugal entre eles. Então esse foi o acordo feito. E Napoleão preparou sua tropa e tal, seu cavalo branco, né, todo cheio de pompa, e o rei Fernando abriu as fronteiras da Espanha e deixou um exército, 80 mil soldados de Napoleão entrarem em território francês. Napoleão entrou na França, entrou na Espanha, e viu a Espanha totalmente desprotegida. O rei Fernando, nessa altura, já tinha preparado lá um banquete gigante, contratou orquestras de corda, aquela coisa maluca, vamos fazer uma grande recepção ao grande general, né, ao grande imperador da França e tal. Quando chegou na Espanha, Napoleão deu uma olhada para lá e para cá e disse assim, quer saber? Isso aqui está desprotegido, eu vou tomar esse país aqui também. E resolveu dominar a Espanha, e mandou prender o rei Fernando VII e deixou o irmão dele, José Bonaparte, né, que fazia parte do exército dele, era um dos comandantes do exército dele, deixou José Bonaparte como rei da Espanha. Ficou lá um bom tempo como rei. E daí partiu para Portugal. Quando ele chega em Portugal, isso já no finalzinho, né, de 1807, a família real portuguesa já sabia que isso ia acontecer, porque os rumores andavam pela Europa. Né? O exército de Napoleão está vindo em direção a Portugal, o exército de Napoleão já está na Espanha, enfim. E então já haviam feito um acordo chamado a Convenção Secreta de Londres. Quando o governo da Inglaterra, através do seu ministro chamado Lord Strangford, Inglaterra era governada por um rei chamado Jorge III nessa época. Então Lord Strangford era uma espécie de primeiro-ministro, embaixador, enfim. Ele vai a Portugal, chama lá o príncipe Dom João e diz assim, é o seguinte, príncipe, se vocês ficarem aqui, vocês vão ter que enfrentar Napoleão. Então, qual é a ideia da Inglaterra? Que você pegue a sua mãe, Dona Maria, sua esposa, Dona Carlota, e vão todos em direção ao Brasil. Vocês vão lá para a colônia. E deixa que Portugal a gente defende, para não expor vocês ao perigo da guerra. E aí Dom João ficou preocupado, né? Porque mudar-se para a colônia, uma colônia tropical, Carlota achava aquilo um absurdo. Onde já se viu? Ela era uma rainha toda metida a besta, né? E eles teriam então que migrar aqui para o Brasil. É o episódio famoso chamado Fuga da Corte Portuguesa. Qual era a jogada da Inglaterra por trás disso? Os navios que trouxeram Dom João e toda a corte portuguesa, mais de 15 mil pessoas, para vocês terem uma ideia, era fazer negócio diretamente com o Brasil. O Brasil era um mercado consumidor muito maior que Portugal, inclusive. Mesmo que Portugal caísse sob o domínio da França, para a Inglaterra seria muito mais vantajoso comercializar com o Brasil. Agora que Portugal seria invadido fatalmente, não teria outro jeito. Dom João teria que abrir os portos do Brasil para a Inglaterra. Perceberam que tem uma jogada política aí, né? E aí, então, Napoleão entra lá com uma tropa, né, do general Junot, que era um dos generais do Napoleão, e invade Portugal. E aí a família real portuguesa embarca nos navios ingleses rumo ao Brasil. Primeiro eles vão descer na costa da Bahia, ali em Salvador, e depois só em março é que eles vão acabar chegando no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e vão instalar a corte portuguesa
lá no Rio de Janeiro. Então, isso foi em 1808. De 1808 até 1821, D. João, Carlota Joaquina, Dona Maria morre em 1816, eles vão viver aqui no Brasil. É o período da corte portuguesa no Brasil. E aí, quando o Napoleão entra, né, quer dizer, quando o exército do Napoleão entrou em Lisboa, lá na sede mesmo da capital de Portugal, a família real correndo desesperada para chegar nos navios, aquela coisa toda. E aí Dona Maria I, Dona Maria Louca, como era chamada, ela: parem, idiotas! Não corram! Vão pensar que estamos fugindo. Quer dizer, claro que eles estavam fugindo. Só Dona Maria que não havia percebido ainda. Então, olha só, apoiado pela Inglaterra, D. João e a corte portuguesa fogem para o Brasil. Então, não só D. João e a família real, mas toda ministros, a corte, o corpo administrativo, vem todo mundo se bandear aqui para o Brasil. Inclusive, a presença de D. João aqui é que vai, nós vamos falar disso depois com mais detalhe, mas é que vai garantir o progresso do Brasil para chegar até a independência. Essa é uma charge, né, que fizeram aqui, Napoleão segurando D. João, tentando fugir. D. João era bem mais jovem do que aparece aqui nessa imagem, nessa época, né? Não fuja, covarde, fica aqui, vem lutar comigo. E D. João: não, me larga. E aqui o inglês, né, o soldado inglês tocando a trombeta: pá, 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 última chamada para o Brasil, quem vai embarcar? Vamos falar da campanha da Rússia, né? Então, entre junho e dezembro de 1812, Napoleão decidiu atacar a Rússia. Por que isso? Porque quando Portugal rompeu o bloqueio continental, os russos pensaram a mesma coisa. Olha, se Portugal, um país daquele tamanhozinho, conseguiu romper o bloqueio continental, nós também vamos fazer isso. E os russos resolveram reatar relações comerciais com a Inglaterra. E a Rússia, vocês sabem que é um país gigante, né? Não era ainda a Rússia dos czares. Nessa época, o czar, o imperador, chamava-se Alexandre I. Então, o Alexandre I, ele decide romper o bloqueio. Desafiou Napoleão, na verdade. Napoleão não deixou barato e disse: vamos lá, vamos dar uma lição nos russos. Então, Napoleão prepara um exército. Olha o tamanho do exército: 650 mil pessoas, 650 mil soldados, para marchar sobre a Rússia. E vai. E invadiu o território russo. Os russos, sabendo, né, quando pegam lá a luneta, olha de longe, vê aquele exército gigante, 650 mil pessoas, eles dizem assim: não tem jeito, não dá para enfrentar Napoleão, o exército dele é gigantesco. Os russos tinham tomado uma surra lá em Austerlitz. O imperador russo, o czar russo, teria dito para o imperador austríaco: diante de Napoleão, nós somos como somos crianças na mão desse gigante. Então eles tinham um respeito, um medo do Napoleão muito grande. E quando Napoleão entra no território russo, o que fazem os russos? Eles usam uma tática chamada terra arrasada. Terra arrasada é assim, ou campo arrasado. O exército está prestes a invadir uma cidade, eles tacavam fogo na cidade. Essas imagens aqui mostram bem isso. A cidade estava toda destruída, animais mortos, água envenenada, enfim, não dava para se aproveitar a cidade, não dava sequer para os soldados descansarem ali, porque era de fato uma cidade arrasada. Invadiu várias cidades dessa mesma forma, todas queimadas. Aí Napoleão disse assim: vamos invadir Moscou. Era a capital da Rússia, né? Eles não vão incendiar Moscou. E foi para Moscou. E os russos incendiaram Moscou. E assim, os russos nunca deixavam o exército do Napoleão ficar muito distante. Quando eles queimavam a cidade, eles ficavam à distância e provocando o exército do Napoleão. A impressão que dava é que eles queriam atrair o exército do Napoleão mais para o interior da Rússia, principalmente mais para o norte da Rússia. E era uma estratégia do imperador, do czar, né, Alexandre I, o Alexander I. Okay? Por quê? Porque eles estavam próximos do inverno. Olha, a campanha começou em junho. Ela se estende, essas invasões, o domínio de várias cidades, o incêndio de várias cidades, vai chegar até muito próximo. O inverno lá no hemisfério norte começa em dezembro. E aí o imperador diz assim, Napoleão gritava: venham, nos enfrentem, seus covardes. O imperador: calma, nós estamos esperando nossos aliados, nosso aliado chegar. Sabe quem era o aliado dos russos? Era o inverno russo. E por incrível que pareça, nesse ano o inverno russo chegou 2 semanas mais cedo, surpreendendo inclusive os franceses. A questão aqui, pessoal, é que o inverno russo é um negócio fora do comum. Os franceses já tinham, evidentemente, um conhecimento do inverno, mas não dá para comparar o inverno francês com o inverno russo. Temperaturas chegam à noite, principalmente, a 35, 40 graus negativos. Os franceses não tinham uniforme para enfrentar esse inverno. Os casacos de algodão, a lã, né, ou mesmo a lã,
aquilo ali congelava. Então, assim, as botas pisando ali na neve fofa congelava os pés, provocava gangrena. Aí tiravam a bota para ver, o pé estava todo preto, tinha apodrecido, tinha que serrar a perna fora, senão morria. E 650 mil soldados. Cadê médico para atender toda essa gente? 650 mil soldados marchando. Chega uma hora em que eles vão se cansando. Vejam que foi um período longo, vai de junho a dezembro essa batalha. Então, no final das contas, a marcha do exército do Napoleão mais parecia uma procissão do que uma marcha propriamente. E muita gente passando sede, passando fome e já batendo desespero nos soldados e nada dos russos atacarem. Enquanto chega o inverno e começa a morrer muito soldado francês, aí sim os russos resolvem atacar. E eles cercam o exército do Napoleão e atacam pelos flancos. Não um ataque frente a frente, mas um ataque de guerrilha, que é aquele ataca, foge, foge. Resultado, Napoleão vai sofrer a sua segunda grande derrota aqui na Rússia. Ele se defendia depois dizendo, nós não perdemos para os russos, perdemos para o inverno da Rússia. Pode até ser. Mas aqui nós tivemos mais de 500 mil soldados franceses mortos. É a partir daqui que o exército do Napoleão começa a perder. Começa a perder, assim, começa a ser derrotado. Porque ele nunca mais vai conseguir formar um exército tão poderoso quanto o que ele tinha. Ele consegue retornar à França, ele consegue bater em retirada com esses soldados. Muitos deles morreram pelo caminho. Muitos deles foram soterrados pela neve, só foram encontrados no verão do ano seguinte. Então, essa é uma coisa espantosa, essa batalha contra a Rússia, a campanha contra a Rússia. Professor, é engraçado que a história se repete em 1944, né? Do inverno, quando os nazistas... Exatamente. O que dá a entender que o Stalin estudou história, né? Conheceu a história lá do ataque do Napoleão. E o Hitler não, né? E o Hitler provavelmente não foi à escola. Esse erro. É verdade. Sim. Então, exatamente, a história é muito parecida, realmente. Eles usaram a tática do campo arrasado, ou da terra arrasada, da mesma forma, esperaram o inverno chegar primeiro, os alemães não tinham equipamentos para suportar o inverno russo, entenderam? Então, não era fácil fazer guerra contra a Rússia, não. Será que até hoje os americanos têm tanto medo da Rússia por causa disso? Talvez. Né? Aí forma-se a sexta coligação contra a França. Essa vai de 1813 a 1815. E aqui já é praticamente o fim da história do Napoleão. O exército francês enfraquecido após as derrotas na Rússia, claro, perdeu mais de 500 mil homens. Vai se formar uma coalizão, uma coligação entre Inglaterra, Áustria, Prússia, Suécia e Rússia. Tudo isso contra a França. Napoleão vai ser derrotado, derrota de Napoleão para as tropas aliadas na famosa Batalha de Leipzig. Leipzig fica na Alemanha, que seria a Alemanha hoje. Né? A cidade de Leipzig fica na Alemanha. Na época era Saxônia, era um dos reinos da Alemanha. Essas são imagens da Batalha de Leipzig. Ou Leipzig, se vocês... Leipzig é a pronúncia alemã. Napoleão consegue mais uma vez voltar a Paris, derrotado. Em março de 1814, essas tropas que ele combateu lá em Leipzig, ou Leipzig, cercam Paris. Aí vai lá um embaixador da Inglaterra tentar negociar com Napoleão. Napoleão, é o seguinte, velho, a parada é a seguinte, Paris está cercada pelas tropas de 4 países, tem 4 nações ali prestes a entrar dentro da cidade de Paris. E aí, o que você vai fazer? Vai encarar? Aí Napoleão disse, não, eu estou derrotado, eu reconheço que eu perdi a batalha, sim, não tem outra coisa. Agora, eu topo renunciar ao cargo, porque o que eles queriam era isso, que Napoleão renunciasse, deixasse de ser imperador, né? Porque Napoleão era sempre essa ameaça constante aos países europeus. Eu topo deixar o cargo desde que vocês atendam algumas das minhas reivindicações. Aí o embaixador inglês diz assim, e se a gente não aceitar? Vocês vão ter que me enfrentar aqui no meu território. Aí a Inglaterra pensa um pouco e fala assim, pô, esse cara é um gênio militar. Vencê-lo na Rússia, vencê-lo em Leipzig é uma história. Agora, vencê-lo aqui em território francês, no QG dele, não é fácil. O cara já mostrou que é um gênio militar. Então, se ele está topando deixar o cargo, se ele está topando parar com tudo, a melhor coisa que a gente tem a fazer é aceitar as condições. Quais foram as condições que Napoleão exigiu? Ele seria exilado numa ilha, chamada Ilha de Elba, que fica na costa da Itália, né, no mar ali da Itália, o Mar Tirreno, com uma pensão de 40 mil francos. Era quase uma aposentadoria numa ilha maravilhosa, que é a Ilha de Elba, na Itália. Fica pertinho da ilha de Córcega, onde ele nasceu. Era um lugar onde ele ia passar férias, por exemplo.
pode-se dizer que seria uma aposentadoria. Olha que jogada inteligente do Napoleão, só que ele estaria perdendo, evidentemente, o trono. Então aqui fica a ilha de Elba, onde eu circulei. Aqui a ilha de Córcega, onde ele nasceu. Então ele sempre passava as férias dele na ilha de Elba, as férias de verão, né? Ele ia para a ilha de Elba. Ele vai então exigir, em troca da renúncia dele, uma pensão de 40 mil francos mensais e esse exílio lá na ilha de Elba. Ali ele conhecia muita gente, conhecia os moradores antigos, né? Ele ia ter muita história para contar das suas batalhas e tal, entenderam? Então, uma jogada de gênio do Napoleão. E para os países europeus também era interessante, porque eles tirariam de combate o seu maior adversário. Então, esse é o chamado segundo tratado de Fontainebleau. O primeiro foi aquele entre França e Espanha, né? Segundo tratado de Fontainebleau. Então ficou combinado assim. No dia 11 de abril de 1814, Napoleão abdica do trono, ou seja, ele deixa o trono francês e parte para a ilha de Elba com uma aposentadoria muito gorda. O poder na França é devolvido para a família real dos Bourbons. Esse Luís XVIII é irmão, né? É um dos irmãos mais novos do Luís XVI, que perdeu a cabeça na guilhotina. Aí vocês podem dizer assim, bom, então acabou, Napoleão exilado, com uma vida boa na ilha de Elba, ganhando uma grana preta e tal. Mas a história não é tão simples assim. Napoleão era um gênio indomável. Então o que ele resolve fazer? Ele decide fugir da ilha de Elba. E ele tinha quatro militares, né, que foram exilados com ele, 4 comandantes do exército dele que foram exilados com eles. Ele mais 4 comandantes fogem de Elba. E aí chegam no continente, chegam no norte da Itália, e entrando nas cidades da Itália, o pessoal olhava e dizia, é Napoleão, Napoleão, Napoleão. Ele dizia assim, vocês querem me seguir, querem formar um exército comigo? Ideia do Napoleão, voltar à França e derrubar Luís XVIII. Vocês vão dizer assim, mas poxa, ele não estava com a vida ganha lá, não estava tranquilo? É que Napoleão ele não iria sossegar, né? Ele queria de volta o poder, porque aquela vida de fama, ele era quase um deus ali, né? Não ia se conformar em passar. E ele era jovem ainda, que ele tinha 51 anos. Ele não queria se aposentar tão cedo. Então ele decide voltar para a França. Inicialmente 4 pessoas. Daqui a pouco, passando numa cidade ou outra, sempre reconhecido, reverenciado, porque ele era um fenômeno, era uma espécie de, sei lá, Lionel Messi dos tempos de hoje, né, que todo mundo conhece. E em cada cidade que ele passava, ele arrebanhava um grupo de soldados que iam seguindo ele. Chegou a ter 2.000 soldados, por exemplo. E a notícia chegou a Paris. E lá em Paris, o rei Luís XVIII chama lá seu general, chamava-se Lafayette. Lafayette conhecia Napoleão, havia participado do exército de Napoleão, inclusive, durante a Revolução Francesa, naquela fase do terror. Lafayette era um dos comandados do Napoleão. Então ele chama Lafayette e diz assim, Lafayette, prepara uma tropa de 40.000 homens e vá buscar Napoleão. Traga Napoleão vivo ou morto. Aí Lafayette, que conhecia Napoleão e tal, dizia assim, mas 40.000 homens contra 2.000 homens, não há honra numa guerra assim, é muita diferença. Não me interessa, eu quero Napoleão vivo ou morto. Vá lá e traga nem que for a cabeça do Napoleão. E lá vai Lafayette, 40.000 soldados franceses. A maioria desses soldados tinham sido soldados do Napoleão. Tinham verdadeira adoração pelo Napoleão. Vocês já viram que não ia dar muito bom, não ia dar certo esse negócio. Então, quando chega lá, quando os 2 exércitos, do Napoleão que vinha em direção à França e o do Lafayette que ia em direção ao norte da Itália, de onde marchava o Napoleão, os 2 exércitos se encontram no campo de batalha. Para um de um lado, para outro do outro. Napoleão parado lá na frente de 2.000 soldados, Lafayette na frente de 40.000 soldados. Era uma coisa maluca, né? Imagina um pequeno bonde ali do Napoleão, o Napoleão olhava, parecia o Maracanã ali, cheio de gente, né? Quer dizer, ele não teria a menor chance numa batalha ali. Aí Lafayette levanta a mão. Napoleão levanta a mão. Vocês já devem ter visto essas batalhas nos filmes épicos, né? Que os 2 exércitos se posicionam um de frente para o outro e tal. Aí Lafayette levanta a mão, Napoleão levanta a mão, era um sinal que queriam conversar. Aí lá vai os 2, né? Marchando para o centro dos seus cavalos, o cavalo branco do Napoleão aí. Quando chegam de frente um para o outro, Lafayette diz, Napoleão, você não vai conseguir a vitória nessa batalha, melhor você se entregar. Reverenciando Napoleão, né, pelo respeito que ele tinha. E Napoleão diz assim, mas eu não vim buscar a vitória aqui. Quem disse que eu vim buscar a vitória? E de repente pega o cavalo e correndo em direção aos soldados do Lafayette, que tinham ficado a uma distância grande. Aí os soldados falam, mãe, lá vem Napoleão, olha Napoleão, lá vem Napoleão. E aí ele chega perto do soldado e segura o cavalo e diz assim, soldados franceses,
vocês me reconhecem? Os soldados, sim. Sabem quem eu sou? Sim, eu sou o seu imperador Napoleão. E a galera, vocês querem se juntar a mim? Olha só que coisa maluca isso, né? Eu faço um último pedido para vocês, lutem por mim mais uma vez. E aí não teve jeito. Lá atrás, derretendo em prantos, um soldado. Sabe quem era esse soldado? Sabe aquele soldado que matou o Lord Nelson? Era lá Olivier. O Olivier estava lá, Olivier. Napoleão! E aí a galera toda, Napoleão! E aí todo mundo ia abraçar Napoleão. Eu estou exagerando um pouco nessa historinha para vocês entenderem. Enfim, 40 mil pessoas, 40 mil soldados, e aí eles vão marchar em direção a Paris. Eu fico pensando a situação do mensageiro para dar notícia para o rei Luís XVIII. Né? Entra lá no Palácio Majestade, trago notícias dos campos de batalha. E o rei, e aí? O que você conta aqui? Já matamos Napoleão? As notícias não são muito boas. E era mais ou menos. Aí ele teve que contar que o exército francês se aliou a Napoleão. E aí o que faz Luís XVIII? Ele mete o pé e foge da França. Ele vai para uma cidadezinha do interior e depois ele foge para a Áustria. Aliás, ele fugiu para a Holanda, né? Não era bem Holanda, eram os Países Baixos, ali a região da Bélgica. Não existia ainda essa divisão entre Holanda e Bélgica. E ele foge para lá. Depois ele vai voltar novamente ao trono, né? Depois que pegarem Napoleão, ele volta novamente ao trono. Mas ele teve que fugir. Aí tinha um jornal, cujo dono do jornal não gostava muito do Napoleão. Quando ele soube, né, dessa história que Napoleão marchava em direção a Paris, ele publica uma manchete dizendo assim: o bastardo volta para a França. O bastardo está a caminho da França. Daí a pouco, quando ele se aproxima um pouco mais, o jornal publica uma manchete: o pequeno anão da Córcega invade novamente a França. Quando Napoleão bota os pés em Paris com 42 mil soldados, o mesmo jornal diz: o imperador volta à sua casa. Bem-vindo, imperador. Meus amigos. Quem tem medo, né? Como diz o ditado. Ok? Então ele entra novamente em Paris, triunfalmente, e ele retoma o poder. Esse é o famoso governo dos 100 dias, porque ele vai ficar apenas 100 dias no poder. Quando Napoleão retorna, os países que eram inimigos, especialmente a Áustria, Prússia, Rússia, novamente eles vão formar, então, a última coligação, será a 7ª coligação, para vencer, então, definitivamente Napoleão. Então vai acontecer a última batalha, e essa última batalha envolve novamente Inglaterra, Prússia, a Holanda, a Bélgica, né, os Países Baixos, e mais a Rússia. Essa é a famosa Batalha de Waterloo. É a única batalha que Napoleão perde e é preso em batalha. Todas as outras batalhas que ele perdeu, ele não foi capturado. E aqui, então, ele será capturado. Né? Dia 18 de junho de 1815, Napoleão é definitivamente derrotado. E aqui a pintura, né, simbolizando a prisão do Napoleão, aqui como vocês podem ver, esse que está sendo seguro aqui é o Napoleão. Okay? Então, derrota final de Napoleão, e era um exército de 72 mil soldados dele. Então, o que vai acontecer? Agora eles não vão mandá-lo para Elba, agora não tem mais condições, né? Não tem mais exigências. Ele vai ser deposto do cargo, vai ser preso, e aí vão mandá-lo para uma ilha lá na costa da África, lá no meio do Oceano Atlântico, chamada Ilha de Santa Helena, onde ele vai viver ali até a sua morte em 1821. Ele tinha 52 anos quando ele morreu. Então, Luís XVIII recupera o trono da França. Você sabe que tem uma história curiosa? Olha aí, Napoleão, do seu exílio na Ilha de Santa Helena. Ilha de Santa Helena fica aqui exatamente, ó. Então, bem distante da Europa, bem distante da França, né, para que não tivesse jeito dele voltar mesmo. Né? Esse quadro aqui também é famoso. Tem uma história curiosa, e aí entra um pouco na história do Brasil. Em 1817, Napoleão estava preso aqui em Santa Helena. Estourou uma revolta lá em Pernambuco, aqui no nordeste do Brasil. É a famosa insurreição pernambucana. Dom João estava governando o Brasil nessa época. Era uma revolta contra Dom João. Os pernambucanos queriam independência e tal. E aí o líder lá pernambucano teve a ideia, disse assim: se a gente viajasse até Santa Helena para resgatar Napoleão? A gente traria Napoleão até aqui, o Nordeste, até Pernambuco. Napoleão odeia os portugueses, Napoleão odeia os ingleses, porque a Inglaterra tinha um controle praticamente sobre a economia brasileira. E Napoleão nos ajudará a expulsar Dom João. E alguém teve essa ideia, mas outros, não, melhor não, e tal, desistiram. Até porque o outro argumentou assim, mas se a gente trouxer Napoleão, os ingleses virão para cá para lutar contra a gente. Então acabaram desistindo da ideia.
Okay? Mas chegou a se cogitar essa possibilidade. Bom, gente, a história do Napoleão acaba aí, na prisão de Santa Helena, de onde ele nunca conseguiu fugir, ele morreu lá. Então vamos ver aqui as consequências das guerras napoleônicas e os seus fundamentos, né? Por que elas acontecem? Prestem bastante atenção aqui, que é o fechamento. Então, olha, Áustria, Prússia e Rússia eram grandes potências absolutistas. Então, quando elas se juntam, quando elas formam as coligações, a ideia não é lutar só contra Napoleão, que era uma ameaça militar. Era lutar contra os ideais da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa cortou a cabeça dos seus imperadores. Então havia esse medo. Então derrotar Napoleão seria derrotar a Revolução Francesa. Ok? Já a Inglaterra não. A questão da Inglaterra, que já havia feito a sua revolução à moda da Revolução Francesa, talvez não tão profundamente como os franceses fizeram, né? Lá na Inglaterra nunca se deu direitos e poderes ao povo, mas eles acabaram com o absolutismo, acabaram com o antigo regime na Inglaterra lá em 1648, quer dizer, mais de um século antes dos franceses, inclusive. Então, a questão da Inglaterra com a França era meramente econômica, ok? Então, a Inglaterra não queria ter um adversário econômico à mesma altura do seu poder. Isso explica as guerras napoleônicas.